É muito importante a gente conhecer, né, a história da igreja, e quando nós vemos o livro de Atos, algumas coisas chamam a atenção. Quando a gente vê o livro de Atos, o pastor falou sobre avivamento, e não tem como a gente falar de Atos sem lembrar do dia de Pentecostes, né? Sem a gente lembrar quando o Espírito Santo ele foi derramado sobre aquelas pessoas que estavam ali. Então, isso é algo que chama muita atenção. E tem outra coisa que chama muita atenção quando nós lemos o livro de Atos, que é sinais e maravilhas, sinais e prodígios. Quando nós lemos o livro de Atos, ele é recheado, irmãos, de milagres. Ele é recheado de sinais e maravilhas que Deus fez no meio do povo, não numa cura apenas, porque foram curas e mais curas, mas foram tantos sinais. Eram cadeias que eram quebradas, era a pessoa que sumia de um lado, aparecia do outro. O livro de Atos ele é recheado de coisas extraordinárias. Mas o que é sinais e maravilhas? O que são sinais e prodígios? Sinais é tudo aquilo que é aparente, sinal é tudo aquilo que chama a atenção, sinais, né? É aquilo que vai indicar algo. E eu queria trazer uma perspectiva sobre sinais e maravilhas nessa noite. Porque o que são os sinais e maravilhas? Sinais e maravilhas, eles são a evidência da presença de Jesus na vida de uma pessoa. Sinais e maravilhas são a evidência da presença de Jesus em um ambiente. Sinais e maravilhas é a evidência da presença de Jesus onde nós estamos e onde nós chegamos. Sinais e maravilhas vai muito mais do que apenas uma cura no momento. Essa cura, ela está indicando algo. A cura não é uma cura por si mesma, não é a cura pela cura, mas a cura ela quer sinalizar para a gente algo. Jesus está aqui. Então quando nós entramos num ambiente como esse, e nós vemos sinais e maravilhas acontecendo, automaticamente o que enche o nosso coração, é que Jesus está no nosso meio. E sinais e maravilhas são muitos, é quando a gente chora, é quando a gente adora, é quando a gente se prostra, isso são os sinais da presença de Jesus. É quando alguém é batizado no Espírito Santo, isso é um sinal da presença de Jesus. Quando alguém é curado, quando alguém é liberto, quando alguém é salvo, isso tudo são sinais da presença de Jesus em um lugar. Nessa noite nós estamos aqui para falar sobre sinais, sobre maravilhas, sobre prodígios, que nada mais é do que uma evidência da presença de Jesus aqui no nosso meio. Jesus está aqui, amém? Você crê que Jesus está aqui, irmãos? Levanta a tua mão, você crê que Jesus ele está aqui? Se você crê que Jesus está aqui, irmão, se prepare, porque sinais e maravilhas vão acontecer no nosso meio, em nome de Jesus. Sinais e maravilhas não é para promoção de homem, sinais e maravilhas é para anunciar que Jesus está no ambiente. E lá em Mateus 11:5, essa passagem eu já falei algumas vezes, eu amo essa passagem, porque João Batista está preso, João Batista está lá na cadeia, perto de ser morto, e ele começa a entrar talvez numa crise, e ele fala para os seus discípulos, vão até Jesus, e perguntem a ele, se ele é o Messias, ou se nós devemos esperar outro. E os discípulos vão, e eles perguntam a Jesus, olha, João Batista está perguntando, você é o Messias, ou nós temos que esperar outro? E Jesus responde, vai, e anuncia a João, tudo o que vocês ouvem e tudo o que vocês veem, o cego enxerga, os mortos ressuscitam, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino do Senhor. Quando Jesus vai trazer para João Batista uma evidência de quem ele é, o que Jesus fala? Anuncia para João, tudo que vocês ouviram e tudo que vocês viram, porque os cegos estão enxergando, os mortos estão ressuscitando, os coxos estão andando. Ou seja, tudo aquilo que Jesus faz é uma evidência de quem Ele é. E se nós formos ler João 10:25, Ele vai falar assim, olha, eu tenho falado isso a vocês, mas vocês não acreditam. E Ele fala assim, as minhas obras, elas falam de mim. Aquilo que eu faço, fala por mim. E lá no versículo 38, Jesus vai continuar falando assim, ó, se vocês não creem em mim, ao menos creem nas obras que eu faço. Ao menos creio naquilo que eu estou fazendo, ou seja, olha as minhas obras, e as minhas obras vão testificar de mim, as minhas obras vão falar quem você serve, as minhas obras vão falar o Deus que está na vida de vocês, as minhas obras vão falar aquilo que eu sou para vocês. Então quando nós entramos no ambiente, e nós vemos esses sinais, automaticamente nós falamos, Jesus está na casa,
E a vida do cristão, irmãos, é uma vida de sinais e maravilhas. Quando o cristão ele tem a presença de Deus na vida dele, ele tem uma vida de sinais e maravilhas. E sinais e maravilhas não é só o morto ressuscitar, não é só o coxo andar, isso faz parte também, sim, mas viver uma vida de sinais e maravilhas é uma vida do dia a dia, do cotidiano, Deus derramando pequenos sinais e maravilhas no teu dia, é Deus derramando pequenos sinais e maravilhas na tua história, é você sendo resposta para as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, é quando você entrar no ambiente, Deus fazer através de você sinais e maravilhas, por quê? Porque você carrega uma presença, você não carrega um poder, nós carregamos uma presença, e essa presença, ela tem todo o poder. Essa presença, ela tem poder de mudar um ambiente. Essa presença, ela tem poder de curar um enfermo. Essa presença, ela tem poder de revelar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Essa presença, ela tem o poder de trazer uma direção onde ninguém estava pensando. Essa presença, ela tem poder, irmãos, de abrir portas onde ninguém jamais imaginou que poderia abrir uma porta, porque eu carrego uma presença. Então a presença de Jesus, ela os milagres, é a manifestação e a testificação da presença de Jesus na nossa vida e neste lugar onde nós estamos. E se a gente for olhar para a Bíblia, quando nós falamos de manifestação da presença de Jesus, teve lugares onde Jesus não pôde fazer muito milagre. A Bíblia vai falar em Mateus capítulo 13, versículo 58, que Jesus estava pregando em Nazaré. E quando Jesus está pregando em Nazaré, as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: poxa, mas esse não é Jesus? O pai dele não é um carpinteiro? Os seus irmãos, as suas irmãs, não estão no nosso meio aqui? Por que ele está pregando com tanta ousadia, com tanta sabedoria? De onde veio tanta sabedoria assim? E esse versículo é aquele versículo clássico que todos nós conhecemos, que Jesus fala que um profeta não tem honra, senão na sua própria terra. E Jesus ali não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: cara, ele é Jesus, eu conheço ele, eu sei que ele cresceu no nosso meio. E muitas vezes, irmão, nós vamos para o culto e nós não recebemos o nosso milagre, porque nós estamos como essas pessoas que estão aqui. Cara, eles estão cantando, eu sei quem eles são, eu já sei essa música de cor, eu já sei essa palavra de cor, e a gente começa a colocar uma expectativa sobre uma pessoa e não sobre Jesus que está aqui nesse lugar. Nós começamos a colocar barreiras e impedimentos para que o milagre não aconteça, sendo que a nossa atenção, sendo que a nossa devoção, a nossa fé deveria ser aplicada não em pessoas, mas em Jesus. Pode ser qualquer pessoa que esteja pregando aqui, pode ser qualquer pessoa que esteja cantando aqui, a presença de Jesus, ela é real neste lugar, e ela é suficiente para tocar na tua vida nessa noite. Então às vezes nós olhamos para Jesus, nós olhamos para alguém que está pregando, cantando, para uma igreja, para um ambiente, seja o que for, e nós trazemos barreiras no nosso coração, e isso vai impedindo a gente de receber o nosso milagre. Então por isso que eu já te peço nessa noite, em nome de Jesus, abre o teu coração, não para aquilo que eu estou falando, mas para aquilo que Jesus está falando ao teu coração, porque quando a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, ela começa a gerar fé na nossa vida, ela começa a gerar fé no nosso coração, e essa fé nos leva a alcançar lugares maiores em Deus, essa fé nos leva a um lugar de convicção, de certeza, onde Deus, eu recebo meu milagre, Senhor, eu recebo a minha resposta, Deus, eu recebo o batismo, Deus, eu estou aqui, eu quero ter experiências com o Senhor, e quando nós colocamos esse combustível de fé no nosso coração, irmãos, algo acontece. Mas todas as vezes que nós colocamos empecilhos, sabe, todas as vezes que nós colocamos desculpas, todas as vezes que nós nos armamos, seja de qualquer coisa, aquilo vai nos esfriando e bloqueando o agir de Deus na nossa vida. Aí a gente volta para nossa casa frustrado, fala: Deus, o Senhor tocou no fulano, Senhor, o Senhor tocou no Beltrano, Senhor, o Senhor tocou no A, no B, não tocou em mim, o Senhor não fez nada em mim, mas porque muitas vezes o nosso coração, ele está fechado para aquilo que o Senhor quer fazer. Muitas vezes a nossa atenção e o nosso olhar está em quem está fazendo, e não no Deus que está fazendo através de quem está falando. Então o nosso olhar precisa não estar em homens, mas o nosso olhar e a nossa convicção precisa estar totalmente em Jesus. E quando Jesus ele vai para o céu, aí começa o livro de Atos dos Apóstolos, ou o Atos do Espírito Santo,
E quando nós olhamos a vida desses homens que receberam direto de Jesus, nós vemos ousadia, nós vemos eles pregando a palavra, colocando em prática tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, quando Jesus estava na terra. Nós começamos a ver Pedro e João subindo à igreja, e quando eles estão indo para a igreja para orar, colocam um paralítico na frente deles ali, pedindo dinheiro, e eles falam: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que nós temos te damos, levanta em nome de Jesus e anda. E aquele homem toma um salto, levanta e começa a andar. Eles começam a colocar em prática todos aqueles ensinamentos de Jesus, eles começam a colocar em prática tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que eles aprenderam. Eles começam a ser aquela igreja que manifesta o reino de Deus aonde eles estão. Porque na presença, na vida deles, existia uma presença. Na vida deles existia algo que era maior do que qualquer um deles, porque lá em Atos 2, quando eles recebem aquele revestimento de poder, eles são habilitados para serem testemunhas, e a testemunha fala daquilo que ouviu, a testemunha fala daquilo que viu, não apenas daquilo que aprendeu. Então eu quero te dar uma dica aqui hoje em nome de Jesus, para que nós possamos ser testemunha de Jesus, nós precisamos ver, nós precisamos ter experiências com Deus, nós precisamos ir em lugares mais fundos em Deus. Deus não quer apenas fazer um milagre na tua vida, mas Deus quer fazer um milagre através de você também. Ele quer que você seja um milagre aonde você for, mas para que possamos ser testemunhas, nós precisamos experimentar de quem Deus é. Nós precisamos carregar essa presença, irmãos. Não são palavras mágicas. Usar o nome de Jesus não é uma palavra mágica, não é uma varinha de condão. Porque a Bíblia vai falar que existiam homens que começaram a expulsar demônios, e eles falavam assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ele começava a querer expulsar demônios, e quando aquele demônio estava manifesto ali naquele homem, o que o demônio falou? Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas vocês quem são? Usavam o nome de Jesus sem ter a presença de Jesus, usavam o nome de Jesus sem conhecer quem era Jesus. Então, irmãos, mais do que usar o nome, mais do que apenas falar: Senhor, em nome de Jesus, que isso aconteça, que aquilo aconteça, carregue a presença, tenha a presença de Deus na tua vida, sabe, seja essa pessoa faminta por Deus, porque a presença de Jesus na vida de um homem, ela automaticamente vai manifestar em sinais e maravilhas. A presença, quando alguém carrega a presença, irmãos, a gente sente, é diferente. O ambiente muda quando ela chega, a palavra dela é diferente, o abraço dele é diferente, o olhar dessa pessoa é diferente, tudo é diferente, irmãos. Por quê? Porque não é pela pessoa, mas é porque ela carrega, pela presença que ela carrega, então tudo muda. Que possamos, irmãos, ser essas pessoas que quando chega no ambiente, as pessoas falam assim: agora vamos acalmar, porque o Luan chegou, e o Luan carrega uma presença. O Luan não vem sozinho, ele tem um amigo, esse amigo é o Espírito Santo, que anda com ele, caminha com ele, que fala com ele. É esse Espírito Santo que faz milagre, que abre porta, que tem uma direção para nós. Calma, é para a gente chegar na nossa casa e nossos familiares falar assim: olha, está acontecendo isso, 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 vamos chamar o fulano, ele vai ter uma palavra de Deus para dar para nós, porque carregamos uma presença. E não é sobre nós, não é sobre o nosso nome ser glorificado, irmãos, não é sobre o nosso nome ser exaltado, mas é como eu falei há pouco, os sinais e maravilhas testificam de Jesus. E quando nós como igreja vivemos uma vida de sinais e maravilha, automaticamente o nome de Jesus está sendo glorificado através de nós, o nome de Jesus está sendo levantado através de nós. E as pessoas não vão falar assim: olha, é o Tiago, nossa, é o Mateus, não é o fulano, não, mas é Jesus. E eles vão falar assim: eu quero esse Jesus que você serve, eu quero esse Deus que você serve, eu quero ir para a sua igreja, onde é que é? Eu quero ir para uma célula, eu quero participar, eu quero me envolver, eu quero carregar essa presença que você tem. Os discípulos não eram diferentes de nós, porque quando nós lemos o livro de Atos, sabe o que passa na nossa cabeça? Esses homens não eram normais. Para a Bíblia falar que as pessoas deixavam as pessoas enfermas, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse e curasse as pessoas. Não, eles não são normais. Quando nós lemos o livro de Atos, e nós vemos que os véus, os mantos curavam, não, essas pessoas não são normais.
Isso foi para aquele tempo, foi para aqueles homens, são para essas pessoas, mas posso te falar, eles eram de carne e osso como eu e como você, mas eles carregavam dentro dele uma convicção, eles carregavam dentro dele uma palavra, eles carregavam dentro deles uma chama, o Espírito Santo de Deus, e eles tinham essa convicção a tal ponto, que quando alguém estava enfermo na frente deles, eles falavam: vamos orar, eu vou clamar ao Senhor e algo vai acontecer. Eles não eram diferentes de nós, eles eram iguaizinhos a nós. E eu posso te falar um negócio? O mesmo Espírito Santo que estava na vida de Pedro, de Paulo, o mesmo Espírito Santo que estava na vida dos apóstolos, é o mesmo Espírito Santo que está sobre nós aqui hoje. É o mesmo Deus, nada mudou, nada mudou. E se talvez você está pensando já no seu coração, então por que não acontece as coisas que nós vemos em Atos? Por que não acontece hoje? Pela sua pergunta nós já respondemos, porque muitas vezes nós duvidamos, porque muitas vezes nós colocamos um ponto de interrogação, aonde o Senhor colocou um ponto final. O Senhor fala: você está curado, e você já fala assim: eu estou curado? Você muda uma afirmação por uma interrogação, e onde existe uma interrogação, o milagre não pode acontecer. Onde existe uma dúvida, a bênção não pode acontecer. Por quê? Porque a fé é convicção, a fé é uma certeza. Nós não podemos duvidar daquilo que o Senhor pode fazer, e todas as vezes que nós duvidamos daquilo que o Senhor pode fazer, nós deixamos de viver o extraordinário em Deus. Ah, mas eu já estou orando há uma semana e nada aconteceu. Continua orando. Ah, mas eu estou orando há um mês e nada aconteceu. Continua orando. Ah, mas eu estou orando há um ano e nada aconteceu. Continua orando, continua numa convicção, continua na certeza, continua se alimentando da palavra, irmãos, em nome de Jesus, porque uma hora ou outra vai acontecer em nome de Jesus. Mas nós precisamos permanecer firmes, blindar o nosso coração de toda dúvida, blindar o nosso coração de toda incerteza, de tudo aquilo que o inimigo quer colocar no nosso coração, e falar assim: olha, Deus mudou, Ele não é mais o mesmo, isso que você lê na Bíblia não vai mais acontecer, e Ele vai colocando dúvida no nosso coração, e é por isso que cada vez mais é difícil a gente ver essas coisas acontecer. Por quê? Porque cada vez mais é difícil a gente ver uma igreja que ora por isso, que se derrama por isso. E o desejo de Deus, através dessa série de mensagens, é levantar aqui na Ministério Discípulos, é levantar na Cidade de Santos, é levantar no Brasil, uma igreja que volta a orar por sinais e maravilhas, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que vai tocar a sociedade lá fora, uma igreja que vai se levantar para trazer transformação onde ela está, uma igreja que vai trazer de volta a essência da palavra de Deus, do Evangelho, que é uma igreja viva e poderosa, manifestando o reino de Deus aonde ela está. É isso que nós somos, irmãos. Nós não somos uma igreja morta de um Deus morto, mas nós somos uma igreja viva de um Deus que está vivo e que continua realizando milagres nos dias de hoje. Não mudou, irmãos, Ele permanece o mesmo. E que você possa nessa noite receber esse combustível de fé. Se você precisa de um milagre na tua vida, que você possa receber um combustível de fé e sair daqui com o teu milagre, com a tua resposta. Mas se você hoje fala: Deus, eu não preciso de um milagre aqui hoje, mas eu quero ser um milagre a partir de hoje, que você se levante com ousadia e fala: Senhor, a partir de hoje eu vou ser um milagre aonde eu for, eu vou levar transformação aonde eu for, porque carrego essa presença, esse poder está dentro de mim, esse poder está dentro de cada um de nós. E o diabo, ele quer falar que nós somos pequenos demais, o diabo quer falar que nós não temos nada para oferecer para essa geração, o diabo quer falar que você é só um crente normal, que vem para a igreja no domingo, e que está tudo bem. O Senhor te criou para muito mais do que isso, o Senhor nos criou para muito mais do que isso. Mas nós precisamos ter ousadia, nós precisamos ter coragem para declarar a palavra de Deus, ainda que aparentemente nada aconteceu. Eu orei por um enfermo e nada aconteceu, amém, continua orando, continua declarando, não para. Nós precisamos ter ousadia e ter coragem de que tudo aquilo que está aqui é real, e pode acontecer na minha vida, e também pode acontecer na sua vida. Nós não podemos deixar com que o medo, com que a incredulidade, com que a incerteza, com que essas coisas venha parar a nossa fé, irmãos, venha silenciar a igreja, e a igreja acreditar que ela é uma igreja normal,
onde nós vamos substituir o milagre, onde nós vamos substituir os sinais, maravilhas e prodígios por uma estrutura boa. Onde os sinais, maravilhas e prodígios, que é a essência da igreja, nós vamos deixando de lado. Aí no lugar disso, vamos colocar um telão, vamos colocar cadeira confortável, vamos colocar um ar-condicionado, vamos fazer uma festa, vamos fazer um show de luzes, e a gente vai substituindo o sobrenatural pelo natural, para que de alguma maneira as pessoas queiram ficar, para que de alguma maneira as pessoas possam ter uma experiência de alguma forma com a igreja. Irmãos, um telão é legal, nós queremos ter cadeira confortável, tudo isso é muito bom, mas nós precisamos ser uma igreja que se move no âmbito espiritual. Nós precisamos ser uma igreja onde o sobrenatural é o nosso natural. Você acha que os apóstolos se assustavam e se maravilhavam com aquilo que Deus fazia através da vida deles? Não. Porque o sobrenatural era natural para eles. O sobrenatural era algo que era cotidiano para eles. Então nós não podemos, irmãos, substituir uma coisa pela outra. Nós não podemos substituir, eu vou fazer um curso de oratória, eu vou fazer isso, e tem até outras coisas que eu não vou nem falar, para poder cativar as pessoas, irmãos. O que nós precisamos é a essência, é como nós estamos falando desde o mês de outubro, novembro, a essência, é aquilo que o Senhor nos levantou para ser, resposta para essa geração, é aquilo que o Senhor nos levantou para ser, homens e mulheres que manifestam a presença de Deus, com sinais, maravilhas e prodígios. Essa é a essência da igreja, essa é a minha essência e é a sua essência, esse é o nosso DNA. Você pode olhar para suas mãos e só ver sua pele, os dedos, as marcas, mas aí dentro de você existe um poder, irmãos, que onde você toca é diferente. Na tua boca, quando você fala, é diferente, porque você carrega uma palavra, você carrega um comissionamento, você carrega uma palavra sobre a tua vida que fala que quando você tocar em alguém que está enfermo, ele vai ser curado. Sobre você existe uma palavra, irmãos, que dentro de você habita esse Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. Ele vai também manifestar esse poder na tua vida de transformação. Então nós precisamos olhar para nós, olhar para dentro de nós, aquilo que o Senhor nos confiou, e tirar, irmãos, e desenterrar, e falar: Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais guardar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, eu não vou mais enterrar esse poder, essa autoridade que o Senhor colocou dentro de mim, porque ela é liberada para toda a igreja, para todos aqueles que acreditam, para todos aqueles que desejam. Esse poder é liberado sobre todos nós. Então não se olhe mais como eu sou um membro de uma igreja, não se olhe mais como eu sou apenas mais um aqui, não se olhe mais como alguém que vai vir para pegar um milagre, para alcançar de Deus um milagre, mas que você possa olhar para dentro de você e falar assim: olha, o Deus que vai me dar o milagre, Ele habita dentro de mim, e tudo aquilo que eu preciso não está no exterior, não está em ninguém, está dentro de mim. E nós vamos começar a clamar por milagres, nós vamos começar a clamar por resposta, nós vamos começar a deixar que o Senhor possa manifestar o reino de Deus em nós e através de nós, para que a partir de hoje nós possamos viver uma vida no sobrenatural, uma vida de milagres, uma igreja de Atos hoje, uma igreja de Atos hoje. Eu creio, irmãos, que isso é para nós, e eu creio que isso é para agora. Uma igreja de Atos hoje, uma igreja que vai olhar para o mundo lá fora e vai falar assim: cara, eu tenho uma resposta que vocês precisam. Uma igreja que vai chegar no trabalho de uma maneira diferente, que vai chegar na sua família de uma maneira diferente, uma igreja que vai se portar de uma maneira diferente, que vai entrar nos ambientes de uma maneira diferente, porque elas reconhecem aquilo que elas carregam, elas reconhecem o poder que está sobre a vida delas, que não é um poder humano, que não é uma palavra humana, que não são super-homens ou mulheres maravilhas que vão fazer algo, irmãos. Nós olhamos ao longo da história e nós vemos pessoas que o Senhor levantou de maneiras diferentes. Nós olhamos ao longo da história, não vou nem falar apenas dos apóstolos, nós vamos olhar ao longo da história e nós vemos pessoas que o Senhor levantou e que fizeram coisas extraordinárias, irmãos. Eu estava vendo a história do John G. Lake, não sei se você já ouviu falar. Ele foi um homem tremendo usado em cura. Ele era alguém que
que manifestava a presença de Deus onde ele estava, de tal modo que ele estava numa tribo africana pregando, e era muita gente pregando, e ele tinha que colocar as mãos sobre cada um deles, e eles estavam pregando o dia inteiro. E você sabe que quando essas pessoas vão pregar nesses lugares, são milhares de pessoas, e ele estava tocando em todas as pessoas, curando, um monte de gente sendo curada ali, e chega uma hora que ele sentiu o corpo dele desfalecer, ao ponto de ele falar: cara, eu não dou conta mais de orar por ninguém, não vou conseguir mais. E a história diz que aquele homem, pode parecer loucura para muitos de nós, pode parecer algo que foge da nossa compreensão, mas ele viu um tronco de uma árvore ali, e ele fala assim: eu vou orar sobre esse tronco de uma árvore, e quem tocar nesse tronco vai ser curado. E ele falou assim: não por mim, e não pelo tronco, mas pelo nome de Jesus. E ele ora sobre aquele tronco, e ele vai embora. E quando ele vai embora, ele foi para a cidade, e daqui a pouco vão atrás dele: olha, volta lá, porque está acontecendo alguma coisa lá. Aí ele falou: o que aconteceu? O povo que estava lá duplicou, triplicou. Por quê? Porque sem parar as pessoas estão tocando aquele tronco e estão sendo curadas. Tem mais de 100.000 curas documentadas daquele dia. Não por causa dele, não por causa de um tronco, mas por uma presença, irmãos. Quando nós olhamos ao longo da vida, tem a história do Downey também, que ele era o apóstolo dos milagres, apóstolo da cura, um homem que por onde ele passava, ele curava, por onde ele passava, pessoas eram curadas de maneira sobrenatural, na hora, instantânea, mortos ressuscitando. Ele foi chamado do apóstolo da cura. Homens que, esse Downey, ele era meio fora da caixa. Teve uma época, teve uma peste, e estava uma peste, estava matando todo mundo, ao ponto das pessoas que morreram em casa, elas ficarem dentro de casa, porque ninguém tinha coragem de enterrar elas. Ninguém tinha coragem de entrar naquela casa, abrir uma cova e enterrar. Aí o que ele falou? Eu enterro. Ele começou a ir casa em casa, ele fazia o culto fúnebre sozinho e enterrava, fazia o culto fúnebre e enterrava, e as pessoas falam assim: ó, para de fazer isso, você vai morrer, você vai pegar essa peste e vai morrer. E ele falava assim: você pode pegar essa peste, colocar na minha mão, e eu não vou morrer, quem vai morrer vai ser a peste. Aí o pessoal ficou doido, né, da medicina, falou: não, é loucura, não, esse cara está doido. Não, pegaram, ele fez o teste, ele pegava a saliva da pessoa que acabou de morrer ali, passava na mão dele, e aí colocaram no microscópio, e a história diz que eles começavam a ver aquelas bactérias, aqueles vermes parar de se mexer na hora. Ele enterrou milhares de pessoas, ele não morreu. São histórias que a gente vê ao longo da história da igreja, são histórias que nós contamos de pessoas ao longo da igreja, que para nós hoje, no século 21, talvez numa medicina tão avançada, talvez aparentemente temos resposta para muitas coisas, são coisas que fogem à loucura, que parecem loucura, mas é a essência da igreja, foi o que trouxe a igreja até os dias de hoje, é o que faz da gente um povo totalmente diferente das pessoas do mundo lá fora. É esse poder, irmãos, é essa graça que está sobre cada cristão, é esse poder e essa graça que está sobre a igreja de Jesus aqui hoje, que nos diferencia das pessoas lá fora, não por nós, mas por esse poder que nós carregamos, não por nós, mas por essa graça que está sobre a nossa vida, irmãos, e que ela garante, irmãos. A Bíblia vai falar sobre inúmeras passagens, assim como Paulo, um dia ele naufragou, parou numa ilha, veio uma cobra, pica ele, e ele não morre. E as pessoas falam assim: cara, ele é um Deus. Começa a adorar Paulo, não, ele é um Deus, não é possível, ele não morreu. E as pessoas ficam abismadas, as pessoas ficam surpresas com tudo isso. Por quê? Porque é algo sobrenatural, mas o sobrenatural é natural para o povo de Deus. Nós temos que ouvir essas histórias e falar: Senhor, eu desejo isso. Senhor, eu não quero ser normal. Eu não quero me encaixar num padrão de igreja, eu não quero me encaixar num padrão de religiosidade, eu não quero me encaixar num padrão do mundo, ainda que eu seja taxado como louco, ainda que eu seja taxado como alguém bitolado. Senhor, eu não quero ser como o mundo é, eu não quero ser mais um, eu quero fazer a diferença. Eu quero te falar um negócio, irmãos, o Senhor no nosso tempo está procurando pessoas que desejam no seu coração, irmãos, ser diferentes.
ir na contramão do mundo, ir na contramão do que as pessoas estão falando, ir na contramão do que até mesmo muitos teólogos estão falando hoje, porque temos uma vertente teológica que fala sobre o cessacionismo. E o que é o cessacionismo? Eles acreditam que todos os dons miraculosos cessaram, acabaram. Era para a época dos apóstolos, não é mais para hoje. E nós vamos construindo teologia pela nossa pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé e confiança em Deus, e nós falamos, não, Deus não faz mais isso. Não, Deus continua fazendo, mas cadê as pessoas que estão sedentas por isso? Cadê as pessoas que desejam? Cadê as pessoas que acreditam? Cadê as pessoas que se doam para isso? Cadê aquelas pessoas que vão falar, Senhor, eu quero, eu desejo, eu vou ser resposta a partir de hoje. Assim como Deus levantou muitos homens e mulheres ao longo da história, o Senhor deseja levantar aqui hoje homens e mulheres que vão trazer de volta a essência da igreja, homens e mulheres que vão manifestar o reino a partir de hoje, homens e mulheres que vão ter uma palavra de Deus quando chegarem no seu trabalho, homens e mulheres que vão trazer uma palavra de Deus na sua família, na sua casa, homens e mulheres que vão trazer uma palavra quando estiverem na rua, no mercado, na escola, na faculdade, de qualquer lugar, homens e mulheres que vão fazer a diferença, porque entenderam o que eles carregam, o poder que eles carregam, porque entenderam o Deus que nós servimos, que é um Deus de milagres, que é um Deus do sobrenatural, irmãos, que é um Deus que quando os discípulos, tanto andando com Jesus, mas chega uma hora que eles falam, cara, que homem é esse? Que até o vento e o mar se calam e obedecem. Que Deus é esse que continua fazendo milagres hoje? Que Deus é esse que continua abrindo portas hoje? Que Deus é esse que continua falando nos dias de hoje? Que Deus é esse que continua curando nos dias de hoje? E o Senhor conta comigo, irmãos, o Senhor conta com você para sermos resposta. Em nome de Jesus, não deixe essa chama apagar do seu coração. Não deixe esse fogo apagar do seu coração, essa chama por milagres, essa chama por sinais e maravilhas. Não deixe essa chama, apagar, porque talvez você se traumatizou, porque talvez você viu pessoas que enganavam, que não realizavam milagres, mas enganavam. Talvez você se frustrou porque você viu pessoas que faziam aquilo que era errado. Enfim, não se canse por isso, não deixe essa chama apagar por isso, mas que nessa noite o Senhor possa aquecer, irmãos, que nessa noite o Senhor possa começar uma chama dentro de nós, dentro da igreja de Jesus, e que possamos levantar daqui, irmãos, para sermos uma igreja que vai trazer transformação e resposta, para sermos uma igreja que vai voltar a operar sinais e maravilhas, porque essa é a nossa essência, irmãos. Foi para isso que o Senhor nos criou, foi para isso que o Senhor nos comissionou, foi para isso que o Senhor nos chamou, nos separou. Quando o Senhor falou, olha, vão, façam discípulos, o Senhor nos comissionou, e dentro dessa comissão, o Senhor já nos equipou com tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já nos equipou, os dons espirituais, o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, tudo aquilo que nós precisamos para sermos testemunha de Jesus, o Senhor já confiou a nós, o Senhor já derramou sobre nós. O que nós precisamos? Apenas nos equipar de tudo isso, apenas tomar posse de tudo isso. O Senhor nos dá algo, não quer dizer que nós vamos usar esse algo. Já nos comissionou, o Senhor já derramou esse poder sobre nós, mas isso não quer dizer que nós estamos usando. O que nós precisamos? Tomar posse. O que nós precisamos? Falar, Senhor, eu quero. Deus, é agora. Senhor, eu vou usar aquilo que o Senhor me deu, eu vou usar as ferramentas, eu vou usar os dons. Senhor, comece a orar, comece a pedir dons espirituais. Fala, Deus, eu quero essa resposta. Senhor, eu quero executar, eu quero fazer, eu quero que o Senhor possa manifestar a tua presença através de mim. Nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que Jesus já conquistou sobre nós. Nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida e falar, Senhor, a partir de hoje eu vou usar, eu vou orar pelo enfermo, eu vou pegar e vou dar palavra de conhecimento. Quando eu sentir algo no meu coração, eu não vou temer, eu vou falar. É sermos resposta, é sermos ousados. Eu vou te falar uma frase, irmãos, que pode parecer loucura, mas é totalmente realidade. Fé é risco. Fé é risco. Se você não está disposto a correr risco, então você não está disposto a viver milagre. Porque tem muitas vezes que nós vamos ter que correr riscos. Bem, Deus, mas se não acontecer, vamos ter que correr risco. Senhor, mas se não
for, nós vamos ter que correr risco. E aquilo vai te treinando, aquilo vai te capacitando, aquilo vai te preparando cada vez mais para que você possa ir a lugares mais profundos, a milagres cada vez maiores, a experiências cada vez maiores. Então comece hoje, irmãos, os teus pequenos passos em nome de Jesus. Comece hoje os pequenos passos. Comece hoje a dar voz àquilo que você está falando dentro do teu coração. Começa hoje a fazer aquilo que você tem sentido, mas você fica com medo, inseguro. Começa a dar passos hoje em nome de Jesus, para que possamos nos levantar, irmãos, com uma igreja viva e poderosa na terra, em nome de Jesus, amém? Uma igreja que não carrega só o conhecimento, mas uma igreja que carrega a presença, uma igreja que carrega a graça, uma igreja que carrega aquilo que vai além do que a letra está mostrando, aquilo que vai além, porque a Bíblia traz uma informação, o Espírito traz a revelação da informação, e quando nós estamos nesse ambiente espiritual, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, o homem natural não discerne nada, então o homem espiritual, ele tem uma visão espiritual sobre todas as coisas, e esse tem que ser o nosso pedido. Deus, faz de mim um homem espiritual, faz de mim uma mulher espiritual. Eu quero não apenas viver no natural, eu não quero viver apenas aquilo que a letra está mostrando, eu não quero viver apenas aquilo que é natural, aquilo que eu vejo, aquilo que eu enxergo, eu não quero mais viver apenas o âmbito natural daqui, Pai, mas eu quero viver o sobrenatural, eu quero ir para essa dimensão sobrenatural. O apóstolo Paulo vai falar lá no livro de Coríntios: eu não fui a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo. Não são palavras persuasivas, não são aquilo que é humano, aquilo que o homem desenvolve, mas é aquilo que vai além, irmãos, é o sobrenatural, é aquilo que vai além desse plano físico que nós estamos vivendo aqui hoje, é algo que transcende, é algo que vai no sobrenatural, e nós precisamos pedir: Senhor, eu quero ser um homem sobrenatural, eu desejo ser uma mulher sobrenatural, eu quero caminhar nesse caminho do sobrenatural, porque o nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus do sobrenatural, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus.